O custo da alimentação iniciou o ano em alta em 18 capitais no Brasil e Natal foi uma delas. Segundo pesquisa do Diese, o aumento chegou a 12% em janeiro e em um ano superou 26%. Para explicar as razões disso e fazer projeções para o restante do ano, saber se esse peso vai continuar no bolso do consumidor, eu converso com o economista Eugênio Medeiros. Olá, Eugênio. Boa tarde. Boa tarde. O que tem provocado tanto aumento no preço da alimentação, da cesta básica em Natal e de forma geral também? O que está afetando? Nós estamos vivendo uma situação um tanto atípica, mas é um conjunto de fatores que vai desde da seca no estado e na região toda no Nordeste e também a escassez de grãos em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, com quebra de safra de milho. E quando esses fatores acontecem, normalmente a nossa produção termina sendo exportada e isso provoca não só aumento do preço do mercado interno, não diretamente nos produtos que são fruto daquela matéria-prima, daquela commodity, e também na questão, por exemplo, das rações, já que o milho, a soja são componentes importantes nas rações, e isso termina implicando em aumento de carne, de frango e assim por diante. Então, esse ano é um ano atípico, nós não víamos isso durante o Plano Real, em nenhum momento, mas estamos tendo realmente uma série de produtos com aumentos bastante acima da média, mas sempre provocados por essas questões, ou escassez de produto, ou exportação, enfim, qualquer fator sazonal e que a gente acredita que vai passar, mas que no momento está sendo bastante crítico. Tem produtos que pesam mais na hora de fazer as compras, como por exemplo a carne, o feijão. Para esses produtos, né, que tem o peso maior, qual é a perspectiva? Essa alta deve ser mantida ou há fatores influenciando para que pesem menos aqui para frente? Isso é um comportamento variado. Por exemplo, a gente já começou a perceber agora a queda do preço do arroz. O arroz foi um dos produtos que teve uma alta muito significativa no final do ano e agora já começa nós já estamos recebendo ofertas com preços de 8%, 10% mais baratos do que os preços que nós estávamos pagando em dezembro. No entanto, a gente tem o exemplo da farinha de mandioca, que é uma coisa muito típica do nordestino, do natalense, e que, por exemplo, há um ano atrás comprava-se 1 quilo de farinha em torno de R$2 e hoje custa R$5. Isso provocado pela seca, pela falta da mandioca. Então, há produtos que vão sofrer mais influência. A carne, por exemplo, agora com essa meia suspensão da exportação para alguns países, em função desse episódio recente da vaca louca, que não é nada que implique em risco, mas, por exemplo, o fechamento de uma exportação desse nível poderá acarretar uma maior oferta no mercado interno, então a carne poderá ter queda e assim por diante. As aves, a região sudeste, que é grande produtora, sul e sudeste, grande produtora de aves, tem passado por grandes dificuldades, as cooperativas, algumas fechando, outras vendendo, e isso fez com que o preço subisse, mas nós acreditamos que nos próximos 90 dias já comece a haver queda e assim por diante. O que é bem interessante é que com a economia estabilizada, os preços sobem, mas eles voltam depois a cair. Exemplo do leite, por exemplo, influenciou muito o preço do queijo, agora já começa a aparecer uma tendência de queda no queijo e assim por diante. Não dá para a gente ter uma opinião uniforme, mas há produtos que vão talvez se manter em alta, alguns até subam, mas a grande maioria há tendência de queda. Alguns especialistas já têm previsto que o ano deve ser de seca mais uma vez. Então, produtos agrícolas, pelo menos, devem continuar pesando mais. Na verdade, para nós, o que, de certa maneira, é um alento, é que o nosso estado e o Nordeste, de maneira geral, não é grande produtor, principalmente de hortifruti granjeiros. Então, como nós importamos a grande maioria dos produtos do Sudeste e de outras regiões, e essas regiões não estão sofrendo tanto com a seca quanto a região Nordeste, poderá ser que não haja uma influência no preço tão ativa, tão violenta como tem ocorrido agora. Por exemplo, o tomate agora foi vilão, subiu absurdamente. Mas daqui a pouco, se não tivermos produção aqui, a gente vai trazer tomate de São Paulo, de Minas Gerais, de outros estados, o que implica num custo adicional de frete, mas talvez compense em função da oferta lá, que vai nos oferecer um produto com qualidade e com preço bem mais barato. E assim vai. É um jogo que a gente vai ter que ir administrando, lutando muito para conseguir comprar o melhor pelo menor preço, para não repassar para o consumidor na sua totalidade, mas a gente vai administrando cada caso, cada produto, na expectativa de que isso vá melhorando. Se o Estado tivesse uma capacidade de produção maior e uma necessidade menor de importação, isso implicaria em preços mais baixos ou não necessariamente? Eu acredito que sim. Começa pela questão da proximidade, né? Na hora que você tem que pagar um frete de fora, isso é um índice ou uma variável que vai contribuir muito para o preço. Então, se você tem a produção local, naturalmente isso seria atenuado. Como a gente não tem, a gente depende de trazer realmente de fora, há essa implicação sem dúvida.
Dentro dos supermercados, vocês têm percebido mudança de hábitos do consumidor? O preço está mais alto, ele está comprando menos ou está substituindo produtos, por exemplo? Como é que ele tem se comportado? Nós costumamos dizer que o consumidor é muito sábio, né? Então ele começa a perceber. Se a compra não dá no orçamento dele, ele naturalmente vai diminuir, ou ele vai começar diminuindo pelo menos importante, pelo mais supérfluo, ou ele vai diminuir as quantidades, ou ele vai procurar substituir. Às vezes você tem, por exemplo, uma alta muito grande no feijão carioca, que é muito vendido, o consumidor direciona para o feijão preto. O feijão verde, por exemplo, com essa seca, tem estado muito alto. No entanto, o feijão macaçá, que é o feijão verde já maduro, tem se conseguido a preços mais em conta, e assim por diante. Então, esse consumidor ele vai administrando o orçamento dele e com a inteligência que tem, com a experiência que tem, adequando a sua compra, mas certamente, se não houver uma melhoria, a redução de consumo virá com toda certeza. Tá bom, Eugênio, obrigado pela entrevista. Disponha sempre. Continue acompanhando, então, os preços dos produtos que compõem a alimentação e de outros na Tribuna do Norte, na versão impressa e também no online.